Começamos hoje a temporada 2017 do programa Direito em Foco pela Docno TV. Conversando hoje com o nosso amigo Salatiel Ferreira Lúcio, que além de professor da Rede Docno, é advogado e também agora apresentador do programa Painel Político. Professor Salatiel, seja bem-vindo mais uma vez, agora na condição também de colega aqui na Docno TV. Eu tenho que dizer isso, né? É uma satisfação imensa, né? Poder estar lado a lado com você também aqui nessa empreitada em prol da comunicação e informação para os nossos telespectadores de Caratinga e região. Eu que agradeço, Oscar, de estar aqui mais uma vez neste programa de grande audiência, onde a gente realmente discute os interesses da comunidade, do Estado e do Brasil. Eu que fico orgulhoso de estar aqui. Hoje, né, como a gente está iniciando a nova temporada, eu pensei, né, num tema que a gente pudesse esclarecer, né, a sociedade, que é o objetivo do programa, que é justamente essa indicação, né, no STF, né, dos ministros do STF. A gente tem a figura do Alexandre de Moraes, né, nessa condição, e isso tem causado, né, grandes discussões pelo Brasil afora. Né? Então, conversar sobre um tema desse no nosso programa é esclarecer um pouco, né, a nossa sociedade acerca de como é a escolha e também de como deveria ser a escolha, se a gente puder, de alguma forma, refletir sobre essa questão. Então, eu começo, né, perguntando, né, um pouco a respeito disso. Né, como é e o que a gente pode esperar desse movimento atual de indicação desse novo ministro? Olha, professor Oscar, eu vejo com muito receio, entendeu? A indicação para ocupar, né, um lugar na maior corte do país. Isso é muito sério. E eu vejo que nesse momento pesa, a meu ver, contra essa indicação, primeiro, o governo está no centro de uma ação judicial, né? Aliás, de várias ações, que algumas pessoas dizem até que estamos passando o Brasil a limpo, que é a Lava Jato. Então, nesse momento, indicar um ministro que faz parte deste governo, que já foi delatado várias vezes, para uma corte importante, como é o Supremo Tribunal Federal, eu vejo com muita restrição e com muita crítica. Quanto à questão da sua bagagem cultural, também deixa a desejar. A partir do momento em que a gente lá na escola, num curso de graduação, recomenda ao aluno que se ele plagiar o seu trabalho acadêmico, ele vai ser punido. Imagina um ministro, né, um candidato a ministro do Supremo, está aí badalado nas redes sociais como um sujeito que plagiou uma obra científica. Então, isso não é muito bom para a nossa corte, para a nossa justiça, que já anda desgastada, embora necessária, né, para o Estado democrático de direito, mas alguns de seus membros vêm denegrindo a imagem desse importante poder. E com esta indicação eu vejo que há uma certa incerteza por grande parte da população de qual será a atuação realmente deste candidato ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Haja visto, as últimas notícias dão conta de que ele, inclusive, reuniu em um iate com os senadores que vão sabatinar. Senadores esses também envolvidos na Lava Jato. Então, eu vejo assim, com muita crítica esta indicação. Além desses apontamentos, né, que o senhor fez, a questão, né, dessa reunião, né, no iate, lá em Brasília, no Lago Paranoá, a questão ligada ao plágio, que também foi ventilada em relação a ele, paira também a questão partidária, né, que ele era afiliado ao PSDB, e também a questão de fazer parte do governo.
Observando essas informações, a gente percebe que, num Estado democrático de direito, isso pode causar certamente algumas incoerências, em especial ao sentido republicano, né? Um sentido em que a transparência ela deve, de alguma forma, ser o mote, né, que vai nos mostrar qual é o melhor caminho. A gente tem que observar isso, a sociedade, de modo geral, tem que estar bem informada para poder também fazer suas reflexões e críticas. Do outro lado, a gente percebe também que o candidato, que é o Alexandre de Moraes, né, ex-ministro da Justiça, é um autor renomado, muito embora pare ele sobre ele agora essa questão do plágio, mas reconhecidamente, né, com obras que permearam aí a graduação de juízes hoje, promotores, delegados, estudantes de direito de modo geral. Do ponto de vista da capacidade, a gente tem que perceber que o conhecimento jurídico é primordial, mas a gente não pode simplesmente desconsiderar essas demais questões que giram em torno da indicação de um nome para um cargo, como o senhor bem disse, né, da nossa alta Corte de Justiça. Então eu vejo o seguinte, tem que haver mais critério, né, na escolha dessas pessoas. No momento em que a gente atravessa, inclusive, como eu já disse, esse movimento todo da Lava Jato, e que esses nomes são ventilados lá, eu acho que deveria ter maior prudência. Quanto à sua capacidade técnica, à sua bagagem cultural, eu vejo também assim, ele realmente tem, mas tem outros que têm além dele, né? Vamos ser realistas. Então eu penso que a indicação foi mais no sentido político, né? Porque não seria um nome à altura para substituir o Teório, sem dúvida que não. E essa indicação política, ela de alguma forma vem talvez um esforço de manutenção de todo o pensamento que está sendo, né, produzido para poder fazer valer o governo atual, né? E a gente tem que lembrar, né, que até o final do ano de 2016 foi muito intensa as discussões políticas e jurídicas. E nós começamos o ano, né, com o acidente aéreo, né, do ministro Teori, e com essa indicação, quer dizer, o ano 2017 já começa inflamado, né, em termos, né, de tomada de decisão. O senhor percebe que esse movimento de indicação desse ex-ministro, que é o Alexandre de Moraes, ele vem no sentido de tentativa de salvaguardar, né, aquilo que está sendo feito até agora? Com certeza, ele vem para realmente, né, segurar esse governo que a gente já percebe, já deu sinais, né, de falência, né? Um governo que, primeiro, não conseguiu honrar aquilo que prometeu, que o lema maior era o combate à corrupção, e nós estamos vendo que isso continua. E é bom que fique bem claro o seguinte, Oscar, eu tenho a minha posição ideológica. Eu hoje penso que nós temos que, primeira coisa, pensar na humanidade. Como, né, amar o próximo, como respeitar o próximo, né? Então, eu vejo que hoje as pessoas estão muito aguerridas, fazendo desse palco político como se fosse uma torcida de futebol. Na verdade, a coisa não é assim, né? Nós temos que discutir qual é o melhor caminho para o nosso povo. E eu não faço nenhuma defesa para o PT, até porque que na minha vida política eu nunca me dei muito bem com o PT, entendeu? Então, não estou aqui para defender PT, eu estou aqui para defender uma apuração, né? Passar realmente esse país a limpo, doa onde doer. E o que nós estamos percebendo que esta ação está sendo seletiva, né? Não vi até agora ninguém do partido do ministro PSDB sendo investigado e punido com severidade. A exemplo do nosso governador mineiro aqui, o Azeredo, que está condenado e está aí até hoje. Então,
É um absurdo a gente assistir, como a gente assistiu na TV Globo, né, dizendo que o Lula não tem nada a ver com o triplex ou tríplice, sei lá como queira falar, né? Então é preciso de ter mais rigor nisso. Então, nesse momento que esse governo atravessa essa crise, e uma crise também dentro do próprio Ministério da Justiça, né, que pipocou aí com essas greves da polícia, você indicar uma pessoa desta para uma corte do país é muita responsabilidade ou muita irresponsabilidade. Então, não estou contra a pessoa do Alexandre Moraes, eu estou contra a sua indicação nesse momento político que o país atravessa e que ele também está no olho do furacão. Para finalizar o nosso bloco aqui e começar, né, o posterior, eu tenho que fazer essa crítica porque acabou sendo muito favorável a essa indicação dois comentários que tiveram dentro do próprio STF, através de seus ministros, elogiando o indicado e aquele mesmo sentido que eu apontei anteriormente, a questão de ser republicano, né? Se a própria corte acaba, de alguma forma, indicando, destacando e propagandeando algum tipo de informação a favor de um dos indicados, isso acaba também criando uma certa facilidade de indicação por parte do presidente da República. O senhor pensa dessa forma ou né, não há problema nenhum dos ministros ficarem pontuando quem que eles acham interessante para poder substituir uma vaga que esteja em aberto? Olha, primeiro, qual o ministro que disse favoravelmente? O ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio. Olha bem, qual o ministro? Né? Ministro Marco Aurélio. E o Gilmar Mendes também, de alguma forma. E o Gilmar Mendes. Então, dois ministros, né? Embora todos com capacidade intelectual, mas políticos. Né? Políticos verdadeiramente declarados, políticos partidários. Né? O Gilmar Mendes, por exemplo, falta pouco pedir voto para o PSDB. Faltou pouco vir a Minas Gerais fazer campanha para o PSDB. Então, né, muito embora reconheça que a corte é política e não politiqueira. Né? Nós temos uma corte política e não politiqueira. Então, estas artimanhas, né, na minha humilde inteligência, eu repugno, porque não é um lugar de fazer campanha. Campanha política faz para o Executivo e para o Legislativo. Ok. Professora Thiel, a gente vai fazer um breve intervalo agora e vai voltar para o próximo bloco. Como a gente falou nesse bloco, né, de como poderia ser, por exemplo, a indicação para o Supremo Tribunal Federal e como deveria ser a nossa Corte Constitucional. Ok? Então, eu te peço licença para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela Doc TV, que hoje começa uma nova temporada, conversando com o professor Salatiel Ferreira Luz sobre a indicação dos ministros para o STF. Professor Salatiel, primeiro bloco, nós abordamos aqui, né, como está sendo a indicação desse novo ministro e falamos um pouco, né, de algumas questões ligadas a ser uma corte política. Nesse bloco, a ideia é da gente pensar um pouquinho de como poderia ser a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal e de também como deveria ser a nossa Corte Constitucional. Primeira coisa que eu penso é que a nossa corte, ela deveria ser uma corte constitucional, ser verdadeiramente a guardiã da nossa Constituição, tá certo? Porque num Estado que adota a forma federativa, em que nesta forma de Estado há uma partilha de competências legislativas e competência, inclusive, material de tarefas, é preciso que tenha uma corte, né, que faça a análise, né, o julgamento da inconstitucionalidade destas leis produzidas por esses entes federativos, ou seja,
os estados, para que não agridam a Constituição. Então, a primeira coisa é aquela corte. E a segunda, né, esses crimes que são julgados hoje deveriam ser julgados, né, ou melhor, acho até que não deveria ter o tal do foro privilegiado. Julga, né, o governador vai ser julgado pela justiça estadual e pronto, acabou, entendeu? Os ministros, por quê? Ter uma corte para julgar crimes de ministro, governador, de presidente e vice-presidente. Primeiro que a Suprema Corte, né, o STF, ele não está aparelhado para fazer esse tipo de julgamento. Né? Nós vimos isso no mensalão, né? Várias falhas técnicas, exatamente porque não tem uma estrutura para fazer esse julgamento. Primeira coisa seria isso. Terceiro, você disse aí a forma de indicação. Bom, a forma teria que ser aquela forma que nos dão garantia e nos dão segurança. Né, os próprios membros do Poder Judiciário indicariam numa lista, né, quais são aqueles que poderiam ser escolhidos. Né? É claro que, se tratando de um órgão político, mais um órgão técnico, ia preferir escolher aqueles, né, que têm maior capacidade, maior competência técnica, política. Né? Então, eu penso que esta indicação pelo presidente da República, sabatinado pelo Congresso, e olha que toda a vontade do governante, do executivo, é ter o legislativo na mão, porque a primeira atitude ao se eleger é procurar compor, né? Ou seja, ter poder, se for no federal, né, ter poder na Câmara e no Senado, ou seja, dominar tanto a mesa da Câmara quanto a mesa do Senado. E a gente está vendo isso muito claro nessa legislatura. Né? Nós vimos as votações do impeachment, as votações das indicações, dos projetos do Temer. É aquela mesma base política que foi lá e falou: pela família eu voto no impeachment. Aí, na semana seguinte, estava lá na delegacia, entendeu? Então, são pessoas, primeiro, que não têm nenhuma capacidade técnica para isso, e isso tudo é feito através de um conchavo político, né? A exemplo do que nós estamos vendo sendo noticiado. Um candidato a ministro reunir com os senadores, com aqueles que vão sabatinar, para que ele possa assumir o cargo. Então, eu vejo que essa forma de indicação ela tem que ser aperfeiçoada democraticamente, servindo aos interesses da sociedade brasileira, do Brasil, né, os interesses maiores, e não interesses pessoais. Então, eu penso que é preciso que, quando chega nessa corte, tem que chegar lá com uma bagagem de experiência muito grande. Vendo o senhor falar, eu me lembro do sentido republicano. Eu não vejo com bons olhos, por exemplo, essa forma como é veiculada, por exemplo, a tradição do Senado em sempre aprovar a indicação do presidente da República. Então, mesmo sabendo que existe uma sabatina, existe uma tradição de que até hoje, né, o indicado pelo presidente da República não foi, de alguma forma, impugnado pelo Senado Federal. E aí a gente percebe o seguinte: se nós tivéssemos, né, ao contrário de uma tradição como essa, uma tradição no sentido de verificar com um determinado tempo, né, para justamente trazer informações importantes, para que não param dúvidas, seria uma forma de fazer com que as indicações tivessem um maior critério, sabendo que não seria qualquer indicação que passaria. Isso é democrático, isso é republicano. E por que não, né, seguir uma orientação como essa, que já faz parte, né, da própria forma de escolha? Aqui no Brasil, né, a gente tem uma mania de copiar tudo dos Estados Unidos. Né? E todo esse sistema foi copiado do americano. Né? Então, e faz a cópia mal, porque acontece o seguinte: até a origem do Estado brasileiro é completamente diferente da origem do Estado americano.
por exemplo, né, lá os Estados Unidos se originaram, né, de estados independentes, soberanos, que se uniram, abriram mão da sua soberania para tornar um Estado federal. No Brasil, nós nascemos dos municípios, né? A primeira, né, formação vem do município, como diz a ministra Carmen Lúcia. Ao perguntar ao americano de onde você é, ele vai te responder que é de um estado americano, né? Eu sou de Nova York. Agora, quando você pergunta ao brasileiro, você é de onde? Eu sou de Caratinga, ou às vezes até do Caratinga, né? Então, assim, a gente faz essas cópias, mas essa semana eu estava vendo um artigo no Estado de Minas, em que tratava exatamente disso, desta questão dos Estados Unidos, embora lá já foi reprovado muito mais do que aqui, porque aqui vai-se pelo conchavo político, né? Não, na maioria das vezes, não é pela capacidade, pela bagagem do candidato, né? Se o candidato é de interesse do governo, com certeza, seja PSDB, seja PT, se for de interesse do governo, né, e o governo tiver maioria, ele vai emplacar o seu candidato. O que acaba, né, permitindo com que, às vezes, indicações cheias de controvérsias acabem, né, sendo aprovados aí e compondo, né, uma corte que é importante. E, mais do que nunca, a gente tem visto que o Supremo Tribunal Federal tem feito parte da vida da sociedade. Claro. As decisões que têm sido tomadas ali estão repercutindo e hoje a gente pode, com certeza, afirmar que boa parte da sociedade sabe o nome de quais são os ministros. Ao contrário, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ele acaba fazendo um papel secundário, né, não de destaque, e a gente às vezes nem conhece quem são os componentes do Superior Tribunal de Justiça por conta de todo um destaque relacionado à matéria, né, constitucional e à competência do nosso Supremo Tribunal Federal de ser tanto um tribunal de revisão como um tribunal constitucional. Ele vai revisar as decisões do STJ e vai ainda, né, ter a competência originária de julgar outras ações. Então a gente acaba não estruturando o sistema para poder funcionar como uma espécie de degraus, né? O STF, ele está muito vamos dizer assim, na vida das pessoas, porque, na verdade, ele, como nós já referimos aqui, ele é o guardião da Constituição. E a Constituição nada mais é do que um documento político, um contrato firmado entre o Estado e a sociedade, né? Então, quando esse órgão vai guardar esse documento, para esse documento não ser agredido, esse documento trata, por exemplo, dos direitos e garantias individuais, né? Trata da organização da saúde, e essa corte, então, ela vai mexer, né? Ela vai trabalhar com assuntos que estão diretamente ligados com a comunidade, como, por exemplo, células-tronco, né? Então, você pega, por exemplo, um voto do ministro Aires Brito, nesta ação, né, e vê que maravilha, como é que o cara separa o que é direito, o que é religião, né? Então, pelo fato da Constituição ser um documento, né, que está diretamente ligado na vida do cidadão brasileiro, né? Ela trata da organização do Estado, dos direitos individuais das pessoas, então ela mexe diretamente com o nosso cotidiano, com a nossa vida. E esta corte é responsável para guardar esse documento, para que esse documento seja respeitado, e esse documento limita a atuação do Estado. Porque o Estado, por exemplo, na visão do Thomas Hobbes, é um monstro, é o Leviatã. Então esse monstro precisa de ter limites, e quem estabelece limites a esse monstro é a Constituição. E quem guarda essa Constituição é o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, e que deve ter os seus membros escolhidos com muito rigor
e aquelas pessoas que, além da sua formação técnica, científica, esteja ligado diretamente à sociedade, ao povo, né, à vontade popular, seja um cidadão que tenha esses requisitos, ser um ser humano, ser um técnico e ser, antes de tudo, um político, no sentido lato da palavra. Caminhando para o fim, a gente pode arriscar alguma coisa diversa da tradição de aprovação do indicado pelo presidente da República, ou a gente já pode esperar que o indicado já é o nosso novo membro do Supremo Tribunal Federal? Ô, professor Oscar, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Até se der o contrário, eu vou ver aqui, ó, gente, me desculpa, eu errei na minha previsão, mas tudo indica, né, que será, porque certeza, como diz o ex-ministro Aliomar Baleiro, nós só temos duas certezas na vida. A primeira é que nós vamos pagar imposto. E a segunda é que nós vamos morrer um dia. O resto, adeus. Eu sinto falta nesse momento, né, de algum meio, né, mais popular de participação, no sentido das indicações e de outras questões ligadas às tomadas de decisão do Estado. Mas, de forma representada, o cidadão acaba, de alguma forma, participando. Mas eu queria uma participação mais direta, mais cidadã, nesses processos de escolha como esse. Quem sabe um dia, né? Se Deus quiser, inclusive o seu trabalho de doutorado foi nesse sentido da participação popular. Audiência pública, alguma forma de impugnação, né? Mas é isso, a gente vai experimentando e cada vez de maneira mais crítica, tanto é que a gente está trazendo o tema aqui para discussão justamente para poder, né, levantar essa controvérsia. Mas a experiência vai nos mostrando e a sociedade vai amadurecendo nesse sentido também. Queria agradecer aqui, viu, Salatiel, a sua presença, né, mais uma vez aqui no nosso programa, e dizer que, como sempre, eu não tenho dúvidas de que foi muito esclarecedor aí para o nosso telespectador. E, como sempre, essa casa aqui, esse programa vai estar sempre de portas abertas para um colega, em especial, né, do programa Painel Político. Muito obrigado, eu que agradeço. E às vezes que for convidado, aqui estarei com o maior prazer. E lembrando que aqui são discussões, divergências ideológicas e nada pessoal. Com certeza. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.